Olá a todos. O nosso webinar de hoje será uma sessão de esclarecimento sobre não só o nosso protocolo de atuação naquilo que é mudança, naquilo que é alteração do seu sorriso num dia, mas também os nossos valores, os materiais que utilizamos e, acima de tudo, as técnicas que utilizamos, tanto cirúrgicas como de prótese, que são essenciais para que um paciente consiga ter informação e que essa informação seja útil na decisão de que clínica vai escolher, para onde é que vai fazer o tratamento e se, no fim, de facto, o tratamento vai surtir efeito e vai ao encontro das expectativas. Muito bem, eu tenho aqui alguns apontamentos que me vão ajudar a esclarecer as dúvidas de quem estiver a ver este webinar. Vou começar por me apresentar. O meu nome é João Boto, eu sou médico dentista e implantologista, formei-me em 2009, portanto mais ou menos há 15 anos, e desde muito cedo entrei pela área da cirurgia, da implantologia e da reabilitação oral. A minha tese de mestrado foi inclusivamente sobre a reabilitação oral e implantes. Desde muito cedo, assim que saí da faculdade, orientei a minha área profissional para a cirurgia, implantologia e reabilitação oral e, portanto, fiz duas pós-graduações muito interessantes e muito importantes, referências naquilo que é hoje em dia a medicina dentária e a implantologia. Uma delas foi na Universidade de Miami, pela Miller School of Medicine, e outra foi em periodontologia, numa universidade reconhecida em Portugal. Ora, isto são informações evidentemente importantes naquilo que é para o paciente a pessoa que o está a tratar, o médico que o está a tratar, mas não deixa também de ser importante falar sobre os valores e sobre aquilo que este projeto, sobre o qual o projeto está sustentado. Portanto, nós temos, para nós, da CareTrip, quatro pilares muito importantes que passam por experiência e, portanto, nesse aspecto temos um corpo clínico que é munido de vários médicos, cada um a atuar na sua área de especialidade, o que também acaba por ser muito importante, ou seja, não temos um médico a fazer tudo, cada médico atua exatamente naquilo que sabe fazer melhor, o cirurgião faz apenas a parte da cirurgia, seja ela a colocação de implantes, a enxertia óssea, a reconstrução toda do osso ou a limpeza de infecções. Temos um médico dentista especializado só na parte da prostodontia, que é a parte estética, a parte dos dentes, e como os dentes se vão relacionar não só com a estética da face, mas também com a função. Além do mais, apostamos muito na qualidade. E isso é um pilar muito importante, do qual não abdicamos. E aquilo que vemos hoje em dia é que o turismo dentário de facto está na moda e é muito fácil ir a países onde nós vemos preços muito atrativos, mas onde algo fica posto de parte. E muitas vezes isso é a qualidade dos materiais. Não quer dizer que só haja uma marca boa, mas existem marcas que são marcas premium e referência no mundo da medicina dentária e que são essas justamente com as quais nós trabalhamos. Marcas como Straumann, Nobel, Neodent, marcas como Geistlich, que é líder nos produtos de biomateriais que utilizamos para fazer enxertos ósseos, até mesmo a forma como nós utilizamos os nossos exames. Pedimos sempre exames nas casas de imagiologia com melhor definição e isso fará sempre tudo muita diferença no fim do dia, na análise que o médico conseguirá não só fazer do seu caso, mas também a forma como o produto final, o resultado do produto final acontece na sua boca. E isso é que é importante: segurança, previsibilidade e confiança. Outra questão muito importante e outro valor muito importante é a dedicação do nosso corpo clínico. E nós dedicamos em exclusividade à cirurgia, à implantologia, à reconstrução dos maxilares e, portanto, não nos dedicamos a outro tipo de tarefas, tendo sempre o nosso foco neste tipo de casos. O que também nos dá muitos casos clínicos, dá-nos um número grande de casos de sucesso que fazemos questão de publicar e os quais estão ao seu alcance para criticar. Portanto, aquilo que nós vemos é que, de facto, o nosso trabalho tem recebido não só dos pacientes, dos potenciais pacientes que vêm, críticas muito positivas, mas acima de tudo e mais importante, os pacientes que nos dão a oportunidade de os tratarmos acabam por ficar muito satisfeitos e conseguimos mudar de facto as vidas dos nossos pacientes com estas técnicas, com estes protocolos. Outro pilar muito importante do qual não abdicamos é a transparência. O nosso projeto lida com vários profissionais e, portanto, são profissionais que têm nome na praça, que têm carteiras de pacientes ativas e, portanto, não têm uma dependência pura naquilo que é o turismo dentário, têm aqui o seu dia-a-dia clínico,
com mostras de casos de sucesso, com prática clínica que já existe no próprio país e do qual não temos que andar nem a esconder, nem a fugir, muito menos pelo contrário, estamos expostos não só à nossa população, mas também através das redes sociais àqueles que nos queiram visitar. Vamos passar então aqui a uma questão muito importante, que são justamente casos clínicos, e eu gostaria de partilhar convosco, antes de passar para questões mais técnicas, sejam elas do ponto de vista cirúrgico ou sejam elas do ponto de vista prostodôntico, ou seja, a parte da prótese, a parte dos dentes, um caso clínico que nos vai dar aqui um bocadinho o pontapé de saída da importância que ter dentes saudáveis, ter um sorriso saudável e um sorriso funcional faz naquilo que é a vida de um paciente. Portanto, temos aqui um caso clínico de uma paciente que inicialmente mostra não ter dentes e que conseguimos também ver as grandes diferenças entre, nesta imagem, entre o paciente com e sem dentes. De uma forma genérica, e se formos a ver em detalhe, aquilo que se vê bastante bem é que não só temos um impacto naquilo que é a idade aparente do paciente, em que passamos, portanto a paciente é a mesma, mas parece que de repente só o facto de ter dentes ganha logo ali 10 anos de idade. E isso é muito importante, não só no aspecto de inter-relação, mas no aspecto sociopsicológico, da forma como o paciente agora se vai relacionar com as pessoas, não só no trabalho, no dia-a-dia, até mesmo com os parceiros, cônjuges, etc. E, portanto, aquilo que também podemos ver é que existem alterações significativas na estética da face. Portanto, não só a questão dos dentes dá um impacto muito grande, mas também podemos ver que há uma redução grande, por exemplo, nas rugas da face, algo que é muito importante em pacientes femininos. Noutra fotografia, aquilo que conseguimos ver é que existe uma recuperação muito grande do maxilar, onde outrora tínhamos uma paciente com uma zona do queixo muito protrubida, portanto, muito para a frente, um queixo muito evidenciado. Só o facto de ter os dentes no sítio certo, de repente deixa de ter esse fácies, portanto, deixa de ter esse aspecto. Um aspecto muito mais envelhecido, muito mais grosseiro, para ter um aspecto feminino e, de facto, condizente com aquilo que seria a face da paciente. No entanto, estes valores nem sempre são partilhados por grupos que também estão associados ao turismo dentário ou por outras clínicas e por essa razão, e como sabemos, até chegam-nos muitas vezes notícias do estrangeiro. A Turquia é um grande exemplo, onde hoje em dia se tornou muito popular não só o turismo médico no geral, mas especificamente o turismo dentário. E, portanto, vemos casos de pessoas em que é-lhes dado um caminho e um compromisso para o seu tratamento e que nem sempre se chega a esse fim. Portanto, muitas vezes aquilo que é o compromisso de chegar aos dentes, ao sorriso ideal, fica pelo caminho. Por outro lado, temos visto e temos recebido até pacientes que vêm com pequenas mutilações, mutilações essas que poderão ser mais ou menos difíceis de resolver, mas muitas vezes têm um impacto psicológico muito grande sobre o paciente. Paciente esse que já vai fragilizado, paciente esse que já vai com uma expectativa alta da mudança de vida, para ter um sorriso, para ter função, para poder mastigar, e que acaba por sair lesado ainda mais destas experiências no estrangeiro. Portanto, o nosso apelo é que, não sendo nós, evidentemente, os únicos a trabalhar com nível elevado, mas esta informação que vos dou é e será muito interessante para que tenham um espírito crítico e possam, a partir de agora, escolher qual será o médico, qual será o grupo, qual será a clínica que vos vai tratar. Passamos então aqui por uma questão central e agora sim vamos entrando mais em específico sobre as questões das técnicas cirúrgicas e porque é que é tão importante recuperarmos o nosso sorriso através de dentes fixos. Qual é que é o problema que nos leva então a ter dentes fixos? O edentulismo. O que é isto do edentulismo? Bom, o edentulismo não é mais do que a perda parcial ou total de peças dentárias, de dentes. A perda de dentes tem uma consequência que não há forma, não há volta a dar. Ou seja, cada vez que eu extraio um dente, cada vez que tiro um dente a um paciente, existe um processo biológico e natural de reabsorção óssea e de desaparecimento da gengiva. Portanto, quantos mais dentes eu tiro, maior é essa reabsorção. E essa reabsorção poderá ser agravada por diversos fatores. Traumas, infecções associadas aos dentes,
por exemplo, neoplasias, cancros, portanto, coisas que agravam de facto esses defeitos ósseos. A osteoporose, por exemplo, não vai ao encontro deste tipo de problema. Vai inferir sim, vai alterar sim naquilo que é a qualidade do osso, mas não a quantidade, que é uma dúvida que muitas vezes se coloca, especificamente nas senhoras, que têm sempre muito medo por terem osteoporose, não têm osso suficiente. Claro que qualidade e quantidade são coisas diferentes, contudo, à medida que vamos avançando na nossa idade, muitas vezes tanto a qualidade como a quantidade vão reduzindo. Contudo, são coisas diferentes. Mas então qual é que é o inimigo número 1 naquilo que é a quantidade do osso? A prótese removível. A prótese removível tem uma ação nefasta, muito negativa, sobre os maxilares. Ora, se cada vez que eu tiro um dente tenho uma reabsorção óssea, essa reabsorção óssea está programada para que exista de uma forma natural e algo contida. Contudo, com a utilização de prótese removível, uma vez que essa prótese assenta sobre a gengiva, cada vez que eu mastigo, existe um esmagamento por parte da prótese removível sobre a gengiva e, consequentemente, sobre o osso. Ora, tanto o osso como a gengiva não gostam desse tipo de estímulo. É um estímulo negativo, não só acelerando, como intensificando essa reabsorção de osso. Ora, começa-se a perceber onde é que nós estamos a chegar, para onde é que nós estamos a chegar. Se eu vou ter uma extração ou várias extrações de dentes numa idade precoce, 20, 25, 30, 35 anos, e se nessa idade eu coloco logo próteses removíveis, é evidente que quando chegar aos 50, 55, 60 anos, já não tenho osso disponível para colocar implantes. E aqui é que começam a surgir as primeiras dúvidas, que é, então se eu não tenho osso, como é que eu vou recuperar os meus dentes de forma fixa? Ora, existem atualmente várias técnicas, no entanto, apesar de existirem várias técnicas, optamos, nós os implantologistas, muitas vezes por duas vertentes muito simples. Ou a técnica dos 4 implantes, comumente designada por All-on-4, ou a técnica dos 6 ou mais implantes, que é, não tem um nome específico, podemos lhe chamar All-on-6, mas geralmente dizemos que são 6 implantes retos. Ora, qual é que é a grande diferença então entre estas duas técnicas? E aqui há uma questão muito importante que importa ressalvar. Não é por termos menos implantes que vamos ter uma sobrevivência ou um sucesso da técnica menores. Muito antes pelo contrário. Existem estudos que serviram justamente para comparar o número de implantes que nós temos na boca a suportar uma prótese completa e que nos dizem que, estatisticamente, não existem diferenças se eu utilizar 4, 5 ou 6 implantes. Ou seja, existem benefícios e desde que a técnica seja realizada de forma correta para a utilização da técnica All-on-4, existem benefícios e indicações para a utilização da técnica de 6 implantes retos. Agora, evidentemente que quem escolhe a técnica não será tanto o paciente, o que acaba por ser uma das questões que nos é colocada muitas vezes, que é, eu prefiro 6 implantes, eu prefiro 4, eu prefiro esta técnica, eu prefiro aquela. Não é que haja aqui algum bloqueio ou algum impedimento que o médico faça para o paciente. No entanto, evidentemente que as técnicas têm as suas indicações. Logo, se nós temos um maxilar com pouco osso, como poderão ver nas imagens, se eu tenho pouco osso e especificamente quando tenho falta de osso é nos setores posteriores, ou seja, mais para trás, logo eu vou querer utilizar técnicas que me permitem ultrapassar essa ausência de osso, sem com isso que eu tenha que aumentar custos, tempo de cirurgia na cadeira e visitas. E, portanto, nesse aspecto, a técnica All-on-4 vem facilitar bastante todo este processo. Porquê? Porque com a angulação dos implantes de trás, eu consigo entrar numa zona mais de trás do maxilar, mas consigo ancorar os implantes numa parte mais frontal. Zona essa onde, tendencialmente, eu não tenho tanta reabsorção de osso. Por outro lado, e nesse aspecto a natureza fez-nos muito bem, a parte central da nossa face é mais densa. E por essa razão, o osso, nesta zona, é também ele mais denso. Ou seja, dá-nos maior previsibilidade na colocação dos implantes, seja no longo prazo, o que é uma questão muito importante, porque nós queremos salvaguardar a longevidade do seu tratamento, mas acima de tudo no curto prazo. Em que aspecto? No aspecto de poder entregar dentes fixos no próprio dia. E, portanto, quando eu tenho uma zona de osso mais densa, é mais previsível que ao colocar os implantes eu vá ter uma estabilidade maior. Ora, se eu tenho estabilidade maior,
automaticamente vou conseguir colocar dentes fixos no próprio dia. Coisa que não acontece tanto quando temos implantes colocados mais para trás. Isto porquê? Porque se à frente temos osso mais denso, para trás, tendencialmente, temos um osso mais mole. E a natureza fez-nos assim por uma questão muito simples, porque se todo o osso fosse muito denso, a cabeça iria pesar muito, muito mais do que aquilo que pesa hoje em dia. E, portanto, por essa razão, também anatomicamente seríamos diferentes. Ora, o que é que acontece? Por causa do trauma, como falei, portanto, das quedas, temos aqui à frente um osso mais denso e cá para trás, para ficarmos mais leves, temos um osso mais poroso. Ora, começa-se a perceber, muito à semelhança daquilo que acontece, por exemplo, na construção de um prédio, se eu tenho um terreno que não é tão sólido, vou ter que utilizar mais pilares. E daí a necessidade também de se utilizar, se eu vou colocar implantes retos, implantes em zonas onde o osso não é tão bom, vou ter que utilizar forçosamente mais pilares. Por outro lado, se o terreno é melhor, não preciso utilizar tantos pilares, porque o próprio terreno dá-me estabilidade. E, portanto, nesse aspecto, a técnica All-on-4 tem esse grande benefício. Por outro lado, muitas vezes sabemos, porque o osso reabsorve muito mais atrás do que à frente, que os implantes de trás, por essa razão, acabam por ter que ser bastante mais curtos. E isso acaba por ser uma desvantagem naquilo que é a estabilidade primária, ou seja, aquilo que é o aperto, a forma como o implante fica colocado dentro do osso e que, por essa razão, poderá ou não ser utilizado logo no próprio dia. Ou seja, isto tem uma implicação muito simples e muito prática com a questão de levar logo dentes fixos ou não no próprio dia. E nós, na da Care Trip, apontamos sempre para esse tipo de protocolo. Porquê? Porque cada vez mais tem vindo a provar que traz benefícios imediatos, não só do ponto de vista psicológico, não só do ponto de vista funcional, mas também do ponto de vista biológico, no sentido de menos consultas, no sentido de menos agressão ao organismo. E, portanto, se nós conseguirmos ligar logo dentes aos implantes, os implantes conseguem ter logo uma estabilidade de cicatrização superior. Por outro lado, se eu tiver, na técnica de All-on-4, implantes mais longos, também vou ter a certeza que, no longo prazo, mesmo que tenha pequenas reabsorções ósseas, essas não serão danosas e não vão causar ou gerar um problema tão grande quando comparado com implantes mais curtos. Ou seja, o ponto de decisão, como podem perceber, da técnica não passa tanto pelo paciente querer escolher se de facto vai fazer 4, 5, 6, 7 implantes ou não, mas sim pela anatomia, mas sim por aquilo que é já a reabsorção óssea do paciente, por aquilo que é o capital ósseo, vamos lhe chamar assim, existente na boca do paciente. Se eu tenho mais osso, vou poder utilizar mais implantes, e está tudo certo. Se eu tenho menos osso, vou ter que alterar a técnica e escolher técnicas que me vão, apesar de ter menos implantes, dar a mesma previsibilidade e vão-me dar a mesma segurança. Portanto, nós vamos utilizar, seja a técnica dos 6 implantes, seja a técnica do All-on-4, de acordo com a anatomia do paciente. Relativamente, agora, ao tipo de prótese que o paciente pode utilizar, existem aqui 3 vertentes e que são facilmente perceptíveis. Numa primeira fase, independentemente da técnica, o paciente vai utilizar sempre uma prótese fixa provisória. Esta prótese fixa provisória é geralmente feita em acrílico, ou seja, plástico. Claro que é um plástico de alta qualidade e para ser utilizado na boca, obviamente, que vai servir para mastigar, para falar e também para testarmos, numa primeira fase, as alterações que queremos fazer na boca do paciente. Pacientes que já perderam dentes há muito tempo e que utilizam próteses removíveis que estão desadaptadas, muitas vezes, o facto de darmos o salto para aquilo que é o ideal pode até ser desconfortável, porque já vem de uma utilização de uma prótese removível que não está bem feita. E, portanto, passando para aquilo que são os dentes na posição correta, com o tamanho correto, às vezes é desconfortável. Por isso temos nesta prótese provisória, fixa, um primeiro setup, portanto, um primeiro test drive, vamos lhe chamar assim, para podermos ver se o paciente se sente confortável e se a estética dos dentes ficam bem naquilo que é a estética da face e se o paciente aprova. Havendo luz verde, por parte do paciente e evidentemente por parte dos médicos, podemos depois, na definitiva, fazer melhoramentos, pequenos melhoramentos. Se o paciente quer um dente um bocadinho maior, fazemos de facto o dente um bocadinho maior. Se está a haver pouco dente, na definitiva, então pomos a ver um bocadinho mais dente, ou ao contrário, às vezes está a haver demasiado dente, o paciente não gosta, e reduzimos essa exposição. E, portanto, isso são tudo detalhes que, depois de um primeiro teste com a prótese provisória, podemos alterar para a definitiva. E aqui é que, então, entram 2 segmentos distintos.
Para a definitiva temos então o tipo de material que pode ser escolhido, pode continuar a ser a acrílica, no entanto com um esqueleto em titânio por baixo, que lhe vai conferir resistência estrutural. Por outro lado, podemos escolher a cerâmica. Neste caso, nós utilizamos zircónio. Sabe-se que o zircónio, atualmente, é o material que é mais biocompatível e, por essa razão, traz vantagens de vários níveis. O toque do zircónio com a gengiva vai fazer com que haja uma integração, vai fazer com que haja muito menos inflamação, vai também fazer com que haja menos acumulação de alimento e, consequentemente, vai ter menos rejeições, vai ter menos reatividade por parte do organismo, vai ser sempre muito mais confortável, mais fácil de higienizar, não vai ter tanto cheiro, como é evidente, e, por ser algo que não tem desgaste, ao contrário do acrílico, mantém-se perene, mantém a mesma estética durante mais tempo. Outra questão importante, e que é uma vantagem muito grande neste tipo de prótese de zircónio, tem que ver com a resistência estrutural desta prótese. Ao contrário da prótese acrílica, que é um pouco mais frágil, nos pacientes que são do estrangeiro, portanto do turismo dentário, a nossa opção deverá sempre ser zircónio. Isto porquê? Porque o zircónio é muitíssimo mais resistente do que o acrílico. E por essa razão, estando o paciente longe, nós queremos ter a certeza que não vamos ter problemas do ponto de vista biomecânico, problemas com pequenas fissuras, com pequenas alterações na prótese e, portanto, a prótese em zircónio acaba por ser o ideal para quem está longe. Por outro lado, sabemos que acabam por ser próteses um bocadinho mais dispendiosas e que, por essa razão, devemos ter sempre, em opção B, algo que permita ao paciente chegar a um resultado final muito satisfatório e que tenha, de facto, possibilidades financeiras para o fazer. E, nesse caso, temos então aquilo que chamamos a híbrida ou a prótese acrílica com reforço em titânio. Seja como for, seja uma a de acrílico ou seja a outra a de cerâmica ou zircónio, são sempre próteses definitivas finais que têm uma função excelente, que têm uma estética, quando estamos a uma distância social, que não se consegue perceber que são dentes falsos, ou seja, a ideia que vai dar é sempre de dente natural e, portanto, tanto uma opção como outra será sempre válida. Gostava de vos chamar a atenção, e eu agora vou colocar aqui um slide muito importante, que tem que ver com as alterações estéticas que nós conseguimos ver na face pela perda de dentes que existe. Ora, e vou voltar aqui um bocadinho atrás, porque nunca é demais vermos estas alterações. Alterações essas que os pacientes se identificam muito bem, especialmente quando vêm, e que percebem que é justamente pela falta de dentes que estas alterações na face estão a existir. Pacientes com 50, com 60 anos que já se sentem muito mais envelhecidos, muito mais frágeis, muitas vezes com um aspecto muito mais débil. Portanto, o que é que acontece então quando temos uma perda total de dentes e, consequentemente, a perda de massa óssea? Ou seja, eu vou ter um problema local na boca, em que vou perder massa óssea, mas que, por ter essa perda de massa óssea, vou ter alterações a nível geral na face. Portanto, aquilo que nós vamos ter, e como podem ver nesta imagem, vai haver uma perda de dimensão vertical. O que é que isto significa? Eu vou ter um encolhimento da face. Portanto, isso acontece naturalmente à medida que vamos envelhecendo. Claro que uma pessoa com 40, 45, 50 anos não deverá ter esse encolhimento da face. Isso é algo que existe naturalmente aos 75, 80, 85, 90 anos. Aliás, hoje em dia, com o avanço da medicina, nas suas vertentes mais genéricas, estes efeitos do envelhecimento estão a ser empurrados cada vez mais para idades maiores. Outra questão muito importante, e que podem ver aqui na imagem, é que existe uma chamada rotação anterior da mandíbula. O que é que isto significa? Ora, significa que o queixo, à medida que vai encolhendo, vai também andando para a frente, dando aquele aspecto que muitos pacientes nos dizem que é o aspecto de queixo de bruxa. Dá quase vontade de rir, mas na verdade nós sabemos identificar perfeitamente que pessoas mais velhas, por não terem dentes e por terem esta dimensão da face, por terem esta redução da face, vão ter então também o queixo mais para a frente. Ora, o facto de eu recuperar a dimensão da face através dos dentes, vou descomprimir e colocar o queixo novamente mais para trás. Logo aí, do ponto de vista estético, vão ter um impacto muitíssimo grande. E, portanto,
Por essa razão, um sorriso não é só um sorriso, ou seja, um sorriso harmonioso não é só um sorriso. Um sorriso harmonioso é uma arma essencial para aquilo que é a manutenção da estética e identidade da face. Outra questão muito importante é que à medida que eu vou ter um encurtamento da face, eu vou tendo uma inversão do lábio e, portanto, vai-me dar sempre um aspecto desangado, não é verdade? E, por outro lado, vou perdendo também algum tónus da pele. Com isso, vou ganhando rugas. E, portanto, por muito que depois se possam entrar nos procedimentos de harmonização, esses têm de ser feitos recorrentemente, 6 em 6 meses, mas através da recuperação do sorriso, ou seja, se eu colocar os dentes no seu formato ideal, condizente com a estética da face, vou fazer desaparecer rugas que só existem porque têm um encolhimento, de facto, da face. E, portanto, a importância de vos chamar a atenção para esta imagem é grande. Temos aqui outra imagem que fala sobre também o triângulo da face e, portanto, nós sabemos que em idades mais jovens a nossa face é mais triangular e à medida que vamos envelhecendo, esse triângulo começa a passar mais para um U, portanto, começamos a ficar com uma face mais quadrangular. Claro que isto é agravado também pelo tal encolhimento da face e, portanto, hoje em dia, especialmente no sexo feminino, mas também os homens cada vez mais e bem estão a tomar atenção à sua estética facial, damos muita importância, estava eu a dizer, hoje em dia, a estes parâmetros de estética facial. E por isso é que a harmonização facial está tão popular nos tempos que correm. Mas muitas vezes estes detalhes e, portanto, estas alterações e estas recuperações de jovialidade são muitas vezes dependentes mais de dentes, de um sorriso harmonioso, do que propriamente por enchimentos que também têm a sua própria validade. Por fim, não menos importante, e sabemos que hoje em dia a parte psicológica, portanto, as afecções psicológicas cada vez mais têm um pesar grande sobre a nossa população, todos estes parâmetros de envelhecimento e de alteração da estética da face têm um impacto fortíssimo na autoestima. E a autoestima não se recupera através de comprimidos, de antidepressivos. Recupera-se simplesmente com aquilo que levou de facto à perda da autoestima, que muitas vezes são estas alterações precoces. Portanto, pacientes com 30, com 35 anos, com 40 anos, jovens, adultos jovens, em idade ativa, não só do ponto de vista de trabalho, mas também do ponto de vista de relação interpessoal com os seus parceiros, acabam por ver ou dificuldade na relação porque há uma quase que repulsa por parte da outra pessoa, por um lado, ou pelo aspecto da imagem como se vê, acabam por ser pessoas que se vão escondendo, que se vão retraindo e que vão socializando cada vez menos. Sabemos que há relações duradouras que acabam por se perder, muitas vezes associadas a este tipo de envelhecimento, de alteração facial prematuro, que tão facilmente é recuperável através desta experiência de dentes num dia. Claro que a experiência também, ela, de alimentação, estará sempre também muito limitada. Ora, se eu tiver uma prótese removível que está desadaptada, não vou conseguir mastigar em condições, não só porque a prótese fica solta, mas também, acima de tudo, porque magoa. Logo aí, o tipo de alimento que eu vou escolher vai ser sempre um alimento mais mole, vai ser sempre um alimento que seja fácil de deglutir, mesmo em grandes quantidades, mesmo num volume grande. E, tendencialmente, esses alimentos são alimentos que têm um valor nutricional muito mais baixo, açucarados, processados, etc. Consequentemente, o facto de ter uma nutrição muito débil vai fazer com que a saúde do paciente fique também ela muito afetada. E, portanto, passamos a ter déficits nutricionais que podem ser facilmente recuperáveis assim que tenhamos os tais dentes fixos na sua proporção e na sua condição correta. Portanto, findamos assim, e julgo que passamos por questões bastante importantes, seja da técnica, portanto, o All-on-4, os 4 implantes, ou os 6 ou os 7 implantes, que vão ser utilizados de acordo com a anatomia do paciente, com a quantidade de osso que o paciente tem. Falámos também sobre aspectos de prótese, portanto, qual é que é a prótese que é adequada ao meu caso. Se estou fora, devo optar por uma prótese em zircónio, vai-me dar muito mais segurança. Se for um paciente local, não tem tanto problema, evidentemente sabendo, porém, que uma prótese em zircónio será sempre muito mais biocompatível e, consequentemente, vai-me proteger os implantes no longo prazo, ok?
Também passámos por questões centrais naquilo que é a escolha dos grupos, das clínicas, do profissional ou dos profissionais que vão fazer o seu caso e, portanto, agora que falámos sobre marcas, agora que falámos sobre a forma como as técnicas devem ser aplicadas, o tipo de prótese e também naquilo que é a formação que um profissional deve ter para chegar a um tipo de conhecimento e de resultado previsível no seu dia-a-dia, a informação crítica e útil que o paciente passa a ter, portanto, que está desse lado e que passa a ter, para que consiga escolher de facto qual é que é o profissional que o vai tratar. E deste modo vai conseguir navegar por entre muitos anúncios que não vão ao encontro das expectativas, alguns deles são verdadeiramente enganosos, porque hoje em dia nas redes sociais sabemos que existem muitas coisas que são fantasiosas, e existem muitas coisas que têm um invólucro, portanto um embrulho bonito, mas depois o fruto, portanto aquilo que é verdadeiramente o sumo, não se vê e não traduz aquilo que é a apresentação, e importa para nós, da CareTrip, apresentar argumentos que são éticos, que são de confiança e que passam e que são intransmissíveis e são transversais e que passam para si, podendo deste modo fazer então uma escolha acertada, seja connosco ou com parceiros que tenham a mesma linha de pensamento. E por último, falámos também nas alterações estéticas, nas alterações locais, reabsorção do osso, naquilo que são as extrações dentárias e utilização de prótese removível, o porquê de ser urgente passar de uma prótese removível para dentes fixos, seja do ponto de vista parcial ou total, e as implicações que isso tem, seja na estética facial, seja depois a nível psicológico, em termos de autoestima, e também, por fim, a capacidade que temos, que o paciente passa a ter para mastigar e, consequentemente, ter uma vida mais saudável, evitando, por essa razão, alimentos processados, alimentos que, por ter próteses removíveis que estão soltas, que estão desadaptadas e que magoam, automaticamente os pacientes acabam por escolher alimentos mais moles e que esses muitas vezes são mais açucarados e com muito menos nutrição. Se tiverem algum tipo de dúvida, podem entrar em contacto connosco, facilmente através ou das redes sociais ou dos canais próprios, e-mail ou pelos nossos contactos. Espero que tenha conseguido elucidar a maior parte das vossas dúvidas e convido-vos a visitarem-nos e a mudarem e transformarem a vossa vida através do nosso protocolo de dentes em apenas um dia. Obrigado.